A noite caiu, envolvendo o magnífico edifício de arquitetura gótica. Luzes quentes emanavam de inúmeras janelas, iluminando a vasta praça de paralelepípedos que ainda ressoava com o burburinho da multidão. Quando Shinone e seus amigos saíram do edifício, o tremor de um evento incomum ainda persistia. As pessoas ao redor perguntavam umas às outras: o que foi essa vibração? Um terremoto? Enquanto o grupo se preparava para partir, uma voz jovem mais urgente interrompeu. Esperem! Vindo da frente, Diz, o batedor de carteiras do porto, correu para bloquear o caminho. Ele ficou ali, ofegante, com o rosto denso. Rian semicerraram os olhos e reconheceram. Não é aquele garoto! Shirone permaneceu em silêncio, seus olhos azuis observando-o calmamente. Amy deu um passo à frente, sua voz suave e reconfortante. Agora você está seguro. Eu vou garantir que eles não possam machucar você ou sua irmã. A promessa dela pareceu ter atingido o limite de resistência de Diz. O rosto do garoto se contraiu, seus olhos cheios de emoções intensas. Ele cerrou os punhos, rosnando com toda a sua força. Eu vou desistir dessa vida, como você disse. Então, eu só queria dizer, obrigado, por ajudar. O agradecimento repentino deixou Shirone um pouco atordoado, enquanto Amy sorria suavemente com satisfação. Mas logo em seguida, Diz se virou abruptamente. Ele apontou o dedo diretamente para Shirone, que estava parado em choque, e gritou. E você também. Não faça ela chorar, eu nunca vou te perdoar. É bom ter cuidado, Diz gritou, o rosto vermelho de raiva. Shirone ficou completamente perplexo com a acusação repentina, suor frio escorrendo pela testa. Eu fiz a Amy chorar? Ele murmurou, confuso. Ao lado dele, Amy não conseguiu conter o riso com a situação irônica. Cruzou os braços e provocou. Pahaha, ouviu isso, Shirone? Tenha cuidado. Então ela se virou para Diz, o olhar se tornando um pouco mais sério. Seu nome é Diz, certo? Sob a luz cintilante da noite da cidade portuária, o cabelo vermelho de Amy brilhava como uma chama calorosa. Ela olhou diretamente para o garoto com um sorriso gentil, a voz cheia de incentivo. Seja um pirata ou o senhor do porto, tenho certeza de que você será capaz de se tornar quem quiser. Boa sorte! Diz olhou para ela atordoado, o rosto corando, o coração batendo forte com as palavras sinceras de incentivo. Ele ficou parado, observando as costas de Amy e Shirone enquanto eles se viravam para ir embora. Quando eles desapareceram, o garoto cerrou o punho, uma forte determinação crescendo em seu coração. Espere e verá, Diz disse para si mesmo em silêncio. Eu definitivamente vou ser muito mais legal do que aquele cara. Enquanto isso, o grupo caminhava pela rua deserta. Rian bocejou longamente, reclamando preguiçosamente. Vamos comer agora? Estou faminto. Eusine sugeriu suavemente. Que tal procurarmos algo para comer perto de onde estamos hospedados? Amy concordou com a cabeça. Sim, não acho que vamos cozinhar hoje. Apenas Shirone permaneceu em silêncio, ainda pensando no estranho encontro que acabara de acontecer. Na pressa de escapar do caos, Rian não conseguiu conter uma risada ao ver Eusine. Ele provocou. Tess, quanto tempo mais você vai carregar esse bastão? Eusine deu um grito surpreso e largou o pedaço de madeira no chão sem jeito. Enquanto isso, no covil recém-destruído, o ar estava carregado de derrota. Poeira caía lentamente das rachaduras no teto. No centro da sala, um buraco profundo, fendido como a boca de um abismo, era prova do poder terrível que havia varrido o lugar. Sentado na única poltrona intacta, Palcoá soltou uma risada fraca e distorcida. Quer? Palcoá, o grande, humilhado a este ponto, ele murmurou amargamente, cerrando a mão cheia de anéis. Aquele que já foi chamado de fantasma do campo de batalha derrotado por um bando de pirralhos? Sua respiração tornou-se pesada. Palcoá puxou um lenço para enxugar o suor da testa e de repente uma fúria explodiu. Ele se virou para seus subordinados sentados no chão e rugiu. Gá! Vocês não têm vergonha? Perdemos para aqueles garotos porque vocês não fizeram nada o dia todo. Os guardas se encolheram, ainda atordoados. Um deles cobriu a cabeça, sua voz tremendo. Mas eu nunca vi magia como aquela. Não deve ser nada agradável ser atingido por aquilo. E não há lugar para se esconder. Uf! Palcoá gemeu desesperado, enterrando o rosto nas mãos. Nesse momento, um dos guardas mais próximos se aproximou. Você realmente vai deixá-los escapar tão facilmente? Palcoá levantou a cabeça, seus olhos revelando exaustão e resignação. O que eu posso fazer agora? Ela é uma nobre de primeira linha, só abaixo da realeza. Hã? Se causarmos problemas a eles, toda essa propriedade pode ser destruída. Vocês sabem como foi difícil chegar até aqui? O subordinado não se intimidou com a razão do chefe. Ele se inclinou, aproximando-se de Palcoá, seus olhos afiados e cheios de intenção.
será que você já se esqueceu de que existem coisas piores do que perder dinheiro? O guarda, visivelmente amedrontado, aproximou-se de Palcoa com a voz trêmula. Reportou ansiosamente. Somos a gangue Papagaio, e a Associação de Magia está nos caçando sem piedade. E se eles descobrirem este lugar? Palcoa, que estava de olhos fechados, descansando, abriu-os lentamente. Seu rosto permanecia assustadoramente calmo, como se não se importasse com o perigo iminente. Ele respondeu friamente. Entendo. Agora traga-me alguns espólios. Esta dor de cabeça está me matando. Em seguida, ele devorou as raízes para satisfazer seu vício. A sala inteira tremeu. O guarda de antes grutou em pânico. Chefe! Enquanto isso, em um lugar completamente diferente, o cenário era estranhamente oposto. O céu estava incrivelmente azul, o sol brilhava intensamente sobre o mar cintilante. Ondas brancas quebravam suavemente na areia branca e macia, criando uma cena pacífica e deslumbrante. Quanto a Chirone e seus amigos, eles retornaram em segurança e começaram a brincar na praia. As duas amigas estavam usando biquínis incrivelmente sensuais e bonitos. Sob o sol radiante da praia deslumbrante, Chirone, travesso, usou magia para criar uma coluna de água, lançando espuma branca no ar. A onda fria inesperada assustou Amy, mas o sorriso alegre dele rapidamente contagiou-a. Após horas de diversão, o grupo dirigiu-se a um restaurante à beira-mar para saciar a fome. No meio da atmosfera animada e da brisa marítima fresca, Ryan mostrou-se o mais entusiasta, com as bochechas inchadas enquanto enfiava pão e carne grelhada, parecendo extremamente satisfeito. Quando a noite caiu, deixando a lua cheia pendurada no céu, a atmosfera festiva na ilha tornou-se ainda mais animada. Passeavam juntos sobre os coqueiros e as luzes amarelas quentes do mercado noturno. Enquanto Ryan e Eugene saboreavam uma sobremesa deliciosa, Amy, graciosa num vestido branco, com os cabelos ruivos brilhando sobre as luzes, aproximou-se de Chirone. Estendeu 2 espetos de lula grelhada perfumada para ele, os olhos brilhando com gentileza. Chirone sorriu suavemente, os olhos cheios de calor ao olhá-la. Naquele momento de paz, uma sensação de felicidade pura invadiu seu coração. Então é assim que é uma férias. De repente, ouviu-se um estrondo. Ryan exclamou com entusiasmo apontando para o céu. Fogos de artifício coloridos explodiram, pintando faixas brilhantes no céu noturno. Os 4 olharam para cima, os rostos iluminados com espanto e alegria, compartilhando juntos um momento mágico que encerrou um dia perfeito. Sob o céu noturno vibrante com cachos de fogos de artifício explodindo em esplendor, Chirone permaneceu em silêncio entre seus amigos, pensando intimamente que um dia traria seus pais para admirar essa visão maravilhosa. No dia seguinte, a luz do sol brilhante iluminou uma terra verdejante. O som constante das rodas ecoou enquanto a carruagem luxuosa atravessava a estrada de terra no meio da floresta densa. Dentro da carruagem, a atmosfera estava um tanto tensa. Ryan cruzou os braços com o rosto carrancudo, mostrando claramente seu descontentamento. Sentada em frente, Eugene calmamente aplicava batom enquanto reclamava. Sério, até quando vocês dois vão ficar emburrados? Nem chegamos tão tarde assim. Ryan imediatamente retrucou. Por que vocês demoraram tanto para se vestir? Agora só chegaremos lá perto do meio-dia. A carruagem continuou avançando. Eugene não cedeu e rebateu. O quê? Nós só queríamos o melhor para vocês, entenderam? Olhe para sua roupa. Você realmente acha que aquela espada combina com o que você está vestindo, seu homem das cavernas? O quê? Ryan gritou atordoado. Enquanto a discussão continuava, Chirone apenas se sentou em silêncio com um sorriso discreto. Ele pensou consigo mesmo. Eu só ia com Amy para explorar as ruínas. Na carruagem que rolava suavemente pela estrada sombreada, Chirone ponderava sobre o relacionamento deles, que agora se tornara tão íntimo a ponto de ser inseparável. Nesse momento, Amy e Eugene subiram na carruagem. Com um sorriso travesso, Amy falou primeiro. Desculpa, Ryan, Tess ficou pronta antes de mim. Ouvindo isso, Eugene só conseguiu murmurar timidamente. Ai, Amy! Ryan olhou para as 2 garotas e comentou involuntariamente. Bem, dá para ver que Amy se dedicou aos preparativos. Imediatamente, Eugene inflou as bochechas, parecendo zangada. O quê? Quer dizer que eu não sou bonita? Ryan sobressaltou-se, suor frio escorrendo pela testa, e gaguejou.
Você é muito bonita, mas... O elogio inesperado deixou Eusine paralisada, com as bochechas coradas e os olhos arregalados em surpresa. Hã? Ela parecia não acreditar no que ouvia e gaguejou, perguntando novamente: Eu sou bonita? E então abriu um sorriso cheio de intenção. Oh, Rian! Amy observava silenciosamente, pensando consigo mesma. Parece que ele também tem sentimentos por Tess, só não sabe como expressá-los. É compreensível. Deve ser difícil se declarar para uma mulher mais forte do que ele. Enquanto isso, Eusine, embora ainda com o rosto vermelho, pigarreou e cruzou os braços, tentando parecer calma. Percebendo que Amy estava olhando fixamente para os dois, com uma expressão pensativa, Chirone, sentado ao lado, virou-se suavemente, seus olhos brilhando com curiosidade. Amy também olhou para ele, colocou o dedo no queixo e murmurou ainda mergulhada em seus próprios pensamentos. Do carro, Amy olhava pensativamente para a cordilheira distante, pensando consigo mesma: será que o problema está ali? Mas eu pensei que já tinha diminuído bastante a distância. Sentada em frente, Amy sorria travessamente ao ver a expressão da amiga. Amy está tendo pensamentos estranhos de novo, pensou consigo mesma. Tão fofa! A viagem durou cerca de 2 horas, levando o grupo às ruínas de Kergo. Este lugar está localizado no centro da ilha Galliant, um local com uma história trágica. 500 anos atrás, o vulcão Toa teve uma erupção terrível, enterrando toda a gloriosa civilização Kergo em cinzas. Portanto, acredita-se que o que resta hoje é apenas uma pequena parte da Era de Ouro perdida. Em frente ao vasto sítio arqueológico, onde edifícios de pedra antigos se misturam com o fluxo de pessoas, Amy folheava o guia enquanto explicava. O governo da ilha Galliant já propôs um plano para restaurar todo este sítio arqueológico, mas o plano foi cancelado devido à oposição da população local. Eusine, abanando um leque para se refrescar, perguntou curiosamente: Restaurar o sítio arqueológico não seria uma coisa boa para as pessoas daqui? Amy assentiu em concordância. Você está certa. Eles poderiam ter aumentado a receita do turismo com isso. Indo atrás, Rian semicerrou os olhos observando a multidão e os edifícios antigos, e deixou escapar. Eu me pergunto se há algum segredo aqui. Chirone respondeu calmamente enquanto seus olhos ainda percorriam os arredores. Mas para mim parece um ponto turístico normal, embora seja bem grande. Em meio ao burburinho dos turistas, o grupo continuou a se aprofundar no antigo sítio arqueológico. Em meio à multidão que visitava as ruínas antigas, Eusine de repente ofegou, apontando para a frente animadamente com seu leque. Ah, olhem! Aquele ali é de Kergo, não é? Todos seguiram seu olhar. Um homem alto, musculoso, com pele bronzeada, cabelo trançado e impressionantes tatuagens tribais vermelhas se destacava na multidão. Amy exclamou surpresa. Uau! Você tem razão! Os 4 pararam, observando o estranho em silêncio com reações diferentes. Eusine e Amy curiosas, Rian cauteloso. Chirone, com seus olhos azuis serenos, percebeu algo mais. Eu posso sentir, pensou, seus olhos se concentrando intensamente. Este homem é muito forte. O homem corpulento pareceu sentir o olhar deles, lançando um olhar misterioso de relance. A vista magnífica do templo de Kergo na ilha Galliant se estendia diante deles. Enormes estruturas de pedra, manchadas pelo tempo, elevavam-se majestosamente em direção ao céu. Rian exclamou maravilhado. É inacreditável que essas estruturas tenham sido construídas há milhares de anos. Eusine, enquanto admirava a antiga ponte de pedra que atravessava um abismo profundo, explicou. Pelo que ouvi de outros turistas, era ainda maior no início, mas a maior parte foi enterrada em cinzas. Olha só isso, Amy murmurou enquanto o grupo caminhava pela estrada de pedra. De fato, o abismo abaixo parecia terrivelmente profundo. Outros turistas também se reuniam nas bordas da mureta, conversando animadamente. É tão profundo, aposto que tem centenas de metros de profundidade. Não fiquem aí, é perigoso. De repente, Amy percebeu que Chirone havia parado atrás. Ela se virou, com um olhar ligeiramente preocupado. Chirone, o que foi? Você não ia ver o templo central? Sem responder imediatamente, Chirone se agachou de repente, apoiando uma das mãos na grama verdejante. Sua expressão se tornou extremamente concentrada, com os olhos fixos no chão como se estivesse procurando por algo. Ele chamou suavemente. Amy. Os olhos de Chirone brilharam com uma luz azul misteriosa e uma gota de suor escorreu por sua têmpora. Ele sussurrou com espanto. Isto é uma zona espiritual. Todo o grupo o cercou imediatamente. Percebendo que Chirone estava usando sua habilidade especial, Amy perguntou imediatamente. Você usou o sentido combinado da zona espiritual para investigar alguma coisa.
Ao lado dela, Rian também estava impaciente. O que você encontrou? Shirone levantou a cabeça, ainda com uma expressão confusa. Ele explicou lentamente. Eles disseram que essas ruínas foram enterradas sobre as cinzas, certo? Então eu tentei usar a zona espiritual para investigar o subsolo. E, estranhamente, não consigo detectar nada. Amy ficou surpresa. Em um raio de mais de 50 metros, nada? Nem mesmo terra e pedras? Ao lado dela, Eusine franziu a testa, confusa. Por quê? O que isso significa? Shirone balançou a cabeça, tentando expressar o que estava sentindo. Não é que não haja nada, mas há algo muito errado. Rian cruzou os braços, pensou profundamente e então fez uma sugestão direta. Que tal cavarmos para ver o que tem? Ouvindo isso, Amy afirmou com convicção. Deixe-me tentar. Ela também se sentou, colocando a palma da mão no chão como Shirone. Com o modo sniper, posso investigar até 500 metros de profundidade. 500 metros? Eusine exclamou, surpresa, os olhos arregalados fixos em Amy. Em contraste com o choque dela, Shirone parecia incrivelmente animado, encorajando-a alegremente. Sim, vá em frente! Imediatamente, uma aura azul brilhante surgiu, envolvendo Amy. Seus olhos brilharam de forma enfeitiçante enquanto ela concentrava toda a sua mente. Hã? Rian olhou atordoado para a cena, depois para Shirone e Eusine, sentindo-se perdido no meio da atmosfera tensa. Percebendo a mudança, Shirone perguntou preocupado. O que foi? Ele se virou para Amy, o rosto confuso. Amy de repente caiu de joelhos na grama verde, tremendo. Ela olhou para cima, os olhos ainda carregando um brilho mágico, mas agora cheios de horror e incredulidade. Não pode ser. Isso não pode ser verdade, ela gaguejou, a voz falhando em choque. Enquanto todos ainda estavam imersos na perplexidade, Rian de repente levantou uma pá com um sorriso radiante. A maneira mais fácil de descobrir a verdade é essa.